Então, tá bom. É um prazer estar de novo aqui conversando com vocês. Como tu colocou, um ano depois, né? A gente volta a fazer essa conversa que é tão importante, que é a campanha do Janeiro Branco. Esse ano, Ronaldo, a campanha tá com uma pegada muito bacana, assim, muito acessível, né? Quem tiver a possibilidade de dar uma olhada no Instagram, na página da campanha, a campanha traz toda uma imagem assim trabalhada em cima de post-its, né? E eu achei muito bacana essa proposta, porque os post-its eles costumam ser lembretes de pressão, né? De prazos, daquilo que a gente tem por fazer. Então a gente vai anotando as coisas e vai grudando os post-its, né? E a campanha traz isso sob um novo olhar, assim, post-its com mensagens de humanidade, com mensagens de calma, né, de lembretes daquilo que a gente pode fazer de positivo, né, para nossa saúde mental no dia a dia e aí em diversos âmbitos, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer, mas que no geral a gente ou não sabe ou se esquece, né, ou acaba preso ali na rotina do dia a dia de trabalho, atividades, tarefas, enfim, e acaba ficando o nosso cuidado do nosso corpo, da nossa saúde, ficando para trás, né? Ficando em segundo, terceiro plano. Juliana, esse tema de 2026, paz, equilíbrio, saúde mental, é isso mesmo? É isso mesmo, Ronaldo. A gente precisa muito de paz, equilíbrio para conquistar uma saúde mental. Né? Não tem como a gente ter saúde mental ou ter a ambição de ter saúde mental no ritmo que a gente vive hoje, nessa correria, né? E não só uma correria prática, assim, de vai num lugar e vai no outro, mas uma correria que é o ritmo da internet, o ritmo da tecnologia, o ritmo das redes sociais. Né? Isso é muito acelerado para nós, humanos. Né? Então, a gente precisa, é claro, fazer uso da tecnologia, ela é hoje uma ferramenta incrível que a gente tem à nossa disposição, mas é de entender o lugar dela, é uma ferramenta incrível. Né? O nosso ritmo é outro. Né? Aquilo que a gente precisa para a nossa saúde mental são outras coisas, é de outra dimensão, assim, né? É dos contatos interpessoais, é do tempo de qualidade com as pessoas, do tempo para fazer uma refeição adequada, preparar os alimentos, tempo para fazer uma atividade física, enfim, é uma outra lógica e a gente precisa então, portanto, de paz, né, como a saúde, como a campanha traz para a nossa saúde mental. Juliana, e para quem está nos ouvindo aí e acha que essa história de cuidar da saúde mental é luxo, Não deixa de estar certo, Ronaldo. Ainda que seja muito triste essa frase, a gente tem sim que pensar em questões sociais que envolvem o aspecto da saúde mental, né? É, a gente precisa pensar em, por exemplo, famílias, né, que hoje em dia a maioria das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, né? Uma mulher apenas, né, comandando uma família. De quantas crianças? Né? Bom, essa mulher precisa do seu sustento. Em que horas que então ela prepara os seus alimentos? Que horas que ela pode fazer uma atividade física, né? Tendo que dar conta de todas essas outras responsabilidades. Além disso, a gente precisa pensar, por exemplo, que nem todo mundo vai ter dinheiro sobrando para poder investir numa academia, numa atividade física, enfim, que seja paga, né? Então, o local onde essas pessoas moram tem uma estrutura, tem uma rua iluminada onde dê para fazer uma caminhada, tem uma praça em que seja convidativa, né, que não seja um risco à sua segurança, em que eu posso ir, posso ter um lazer com os meus familiares, os meus amigos, ou fazer uma atividade física, enfim, ter algum contato com a natureza, que também é um aspecto importante da saúde mental. Então, eu acho que sim, a gente precisa olhar para essas questões sociais que, sob muitos ângulos, tornam sim a saúde mental um luxo, mas, no geral, eu também escuto essa frase de pessoas que têm plenas condições de ir atrás das questões de saúde mental e fica colocando como algo muito distante.
né? Quando, na verdade, pequenas mudanças no dia a dia podem fazer toda a diferença para que a gente já melhore a nossa saúde de muitas formas, mental e física também, porque as coisas estão conectadas, elas não são separadas quando a gente pensa em indivíduos. Bom dia, Ju, tudo bom? Eu Bom dia! quero fazer uma pergunta para ti, que é uma pergunta que, na verdade, eu mesmo fico, às vezes, refletindo. Eu gravei há muito tempo uma frase dita pelo cineasta alemão Werner Herzog, quando ele disse que a solidão humana aumentará na mesma proporção ao avanço das formas de comunicação. Aí eu lembro do mal-estar da civilização, conceituado lá pelo Freud. Então esse contraste que tem essa manifestação entre o excesso da tecnologia e a velocidade, né, em relação, em contraste com esse profundo vazio existencial. Parece que é tudo muito efêmero, esse fenômeno dos jogos de celular, os wild caches mesmo, tem pessoas que gastam fortunas e aquilo ali é que nem uma droga, porque proporciona uma sensação muito rápida de prazer. E esses outros que são jogos ainda pelo que tem a ver com esportes, ainda tem um certo delay a pessoa ter o prazer da aposta, mas esses wildcasts são doses, é uma metralhadora de dopamina, serotonina, e tem muita gente enfrentando problemas sérios, né, com essa questão de vício em jogos digitais. Então, essa questão da evolução tecnológica como um todo, isso aí tem contribuído para as pessoas ficarem mais isoladas, ainda que conectadas, mas uma forma diferente de isolamento e depressão. Tu consegue ver uma ligação nisso que eu falei? Sem dúvida, isso está muito conectado, né? A gente foi o que eu comecei a minha fala falando, assim, sobre colocar a tecnologia no lugar dela, né? A tela, ela nos conecta, sim, com outras pessoas, mas não substitui a relação real. Né? E parece que isso tem acontecido entre as pessoas, né? De achar que, bom, eu falei ali, eu dei uma curtida, eu comentei, eu conversei no WhatsApp ali com um amigo, portanto, deu, né? Aqui agora eu vou fazer as minhas coisas. E, na verdade, a gente percebe, quando se fala de saúde mental, uma falta, uma escassez de relacionamentos interpessoais, né? Aquele olhar das pessoas, o abraço, a conversa que não passe pela rede social, ou seja, aquela conversa em que eu posso ser sincera e conversar com as pessoas e vou ouvir algo de volta, não só aquelas relações em que eu me comparo, né, que nas redes sociais acontece muito isso, da gente ver a vida do outro, se comparar, enfim, né, isso para a saúde mental é um terror, né, é trágico, assim, e ainda mais se a gente for falar em crianças e adolescentes, né, então é pior ainda o cenário. Então, não é de demonizar as telas, mas de entender que sim, existem riscos, né? Assim como nesses jogos que tu falaste, existem aí mecanismos nesses dispositivos que são feitos para nos prender ali, para que a gente continue, né, rolando a tela ou continue no jogo, porque é bem isso como tu disse, uma onda de dopamina, né, e vários estímulos que vão fazer com que fora dali as coisas se tornem de repente mais difíceis, né? Quando se fala de crianças, principalmente adolescentes, que a gente está vendo ali naquele momento um desenvolvimento do cérebro, né? Um momento de aprender sobre as relações interpessoais, uma grande dificuldade, um grande déficit quando esses anos dessa faixa etária são perdidos, permeados apenas por vínculos através das telas. Né? Então, a gente consegue fazer um link do uso de telas com muitas coisas, como o sedentarismo, por exemplo, também, em que o horário de lazer das pessoas é ficar sentado no sofá rolando tela de celular. Bom, isso com certeza não tem nada que ajude a nossa saúde mental. A gente precisa, para a nossa saúde mental, de movimento,
né? E aí, quando a gente fala uma atividade física, a gente não precisa pensar só numa academia. A gente pode pensar em antigamente, por exemplo, quando para olhar uma televisão, mudar o canal, a gente precisava levantar do sofá. Já é algum tipo de movimento, né? Quando a gente chegava em casa e pegava uma escada, né, para subir e não um elevador, quando a gente caminhava na rua de um ponto até o outro com segurança, né, e sem, de repente, o carro ou o aplicativo, a gente consegue fazer o link das telas também com a alimentação, por exemplo, né, em que hoje em dia muita gente come olhando para o celular. E aquilo ali é uma confusão para o cérebro, né, em que não sabe, desregula completamente o sistema de recompensa do cérebro, em que não sabe mais se está saciado, se está com fome, né, porque o estímulo daí vem todo do celular. Isso é também algo que impacta muito no dia a dia, que mudanças simples poderiam fazer com que houvesse uma melhora na nossa qualidade de vida, mas que a gente não se dá conta muitas vezes. E aí entra aquilo que o Ronaldo falou, é luxo, né? Mas será mesmo? Será que quem fala isso está pensando em todos os aspectos do seu dia a dia? Estamos conversando com a psicóloga Juliana Lopes sobre o Janeiro Branco e eu me lembrei, Juliana, da tua experiência em empresas, em corporações. As empresas têm sensibilidade para olhar o estado mental dos seus colaboradores? Eu adoraria responder que sim, Ronaldo. E acho que as empresas têm isso muitas vezes na fala, assim, né? De que existe uma preocupação, enfim, mas preciso dizer que não, né? Hoje em dia é muito difícil quando a gente encontra uma empresa que tem uma preocupação real, verdadeira com isso, né? Porque esse compromisso, ele precisa de muitas mudanças, ele requer muitas medidas que as empresas devem fazer e que às vezes não estão dispostas, né? Ou às vezes não conseguem enxergar, às vezes não tem estrutura para isso. Enfim, tem aí um movimento governamental que é a implantação da NR1, que fala justamente disso, né? É uma NR que vai entrar nas empresas para colocar a questão da saúde mental como um dever, né? Uma regra, algo que deva ser cuidado. Isso aí está se arrastando há mais de um ano, vamos ver se esse ano finalmente entra em vigor. Mas quando a gente fala em Janeiro Branco, a gente precisa também lembrar das instituições, porque não existe saúde mental sem contexto para isso, né? E aí entra a parte das empresas, que é proporcionar que minimamente, assim, né? Isso que eu vou falar é o básico, tá? Mas vocês já vão conseguir ver a distância que existe da realidade. E as empresas precisam combater o assédio, assédio moral, assédio também sexual, que às vezes acontece, infelizmente, dentro das instituições. A empresa precisa ter uma comunicação respeitosa, a empresa precisa estabelecer metas possíveis para os seus funcionários, né? Então, a gente vê aí só algumas medidas que já mostram o quanto o caminho a percorrer ainda é longo. E para além disso, né, a empresa pode fazer outras mudanças que são, às vezes, mais acessíveis, digamos assim, né? Como, por exemplo, a escada da empresa ser uma escada iluminada, ser uma escada de fácil acesso, né? Em que a pessoa não queira sempre pegar o elevador para subir, em que seja tudo bem ir de escada também, né? A empresa pode fazer pequenas pausas ali em que favorece que as pessoas levantem dos seus postos de trabalho e deem uma caminhada, né? Por vezes durante o horário de expediente. A empresa pode fornecer, em vez de um armário recheado de bolachas, né, que às vezes é um orgulho para a empresa, mostrar o quanto tem ali um monte de coisa gostosa para o funcionário comer, mas pensar um pouco mais na alimentação desse funcionário, né, pensar em questões mais saudáveis, para além desses outros combates que eu falei inicialmente, que são mudanças que podem proporcionar a saúde mental dos seus funcionários, porque a gente precisa pensar em saúde mental de forma global, né? Não é só ir, por exemplo, para a academia, a gente precisa pensar num todo quando a gente pensa em promover saúde. Juliana, muito obrigado pela gentileza de falar conosco, de falar sobre saúde mental nesse Janeiro Branco.